Olá! Gente, eu preciso começar esse programa hoje com uma notícia que eu tive. Uma mega notícia. Hoje inicia um portal na internet, no Facebook, que chama-se Mega Model Life. Você não gostaria de ter uma vida mega? Você não gostaria de ter um namorado mega? Você não gostaria de ter um emprego mega? Então passe a raciocinar que se você transformar tudo mais macro, você vai ter muito mais resultado. E o que consta nesse portal? Eu vou estar lá falando sobre experiência de vida, falando sobre motivação, tudo que você imaginar de coisa boa eu vou poder estar lá. Até a aula de piano eu vou poder passar para vocês. Mas tem outros assuntos muito interessantes. Então eu sugiro, conheçam o portal Mega Model Life. Foi lançado hoje. Espero lá, hein? Então hoje eu tenho aqui, que eu ainda vou falar dele daqui a pouco, um médico muito interessante, muito antenado e muito cuidadoso com as suas pacientes. E ele tem algumas coisas para contar sobre a endometriose, que eu imagino seja um assunto que interesse a muitas mulheres, já que 6 milhões de mulheres no Brasil passam por esse aperto. Mas vai ser daqui a pouco, porque agora eu tenho também uma coisa nova para falar. Eu estive com uma pessoa no Mulheres do Brasil e ela me deu isso e eu fiquei encantada. O projeto dela chama-se Amor em Mechas. Olha aqui, ó. O que é esse amor em mechas? Você não quer mais o seu cabelo? Você tem um cabelo comprido? O meu daria para fazer. Você pode doar, porque elas fazem a peruca para pessoas que estão sem cabelo, de cabelo natural. Não é um mega projeto de ajuda ao próximo? A gente tem que se engajar sempre em alguma coisa, não dá só para ficar reclamando. Reclamar é clamar 2 vezes. Então a minha sugestão hoje no Sintonia é que você conheça o Amor em Mechas e se você não quiser mais o seu cabelo, liga para elas, que elas vão buscar na sua casa se você cortar o cabelo. Falado aqui? Muito bom, né? Então, doutor Rogério Moreno, dá o seu boa tarde aqui para os nossos internautas e volta para mim. Só o seu boa tarde. Ok, Beth, muito obrigado pelo convite, fico muito grato para poder conversar sobre esse tipo de assunto que causa muitas dúvidas, muita polêmica e acaba instruindo as pessoas e as pacientes para tentar levar uma vida mais saudável e tratar essa patologia que é a endometriose. Como a gente sempre faz, o Harmonia traz boas notícias. Então, o que o doutor vai nos ajudar hoje? Ele vai falar o que é verdadeiro da endometriose e o que não, porque existe muita coisa que sai pela culatra, não é mesmo? Sim. Quem é o doutor Rogério? Ele foi graduado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, uma das melhores do Brasil, né? Sim. Parabéns. E formou em ginecologia e obstetrícia. Só que ele tem uma especialidade. Ele é cirurgião laparoscópico e robótico. Depois eu vou querer saber o que é isso, porque pra mim eu dancei, né? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as verdades sobre a endometriose e vou começar lhe perguntando o que é a endometriose. Ok, Beth. Então, a endometriose é uma patologia que acomete geralmente a região pélvica. Então, nós temos o útero, dentro do útero existe o endométrio, que é aquela camada que na segunda fase do ciclo ela fica proliferada, descama, então essa é basicamente a fisiologia da menstruação. Então, quando essa camada, essas células estão fora do sítio de origem do endométrio, é caracterizado então a endometriose. Então, a endometriose é quando as células do endométrio ou o tecido endometrial estão fora do seu local de origem. Nossa, nunca soube disso. E isso acontece assim, por sorteio, é sorte, a pessoa tem endometriose, azar, mas como é? Tem alguma característica que causa isso? Olha, ou nasce ou não nasce com isso? A endometriose é uma patologia bastante complexa. Hoje em dia existe N estudos tentando achar a causa da endometriose e ainda não existe nada muito conclusivo. Mas é uma patologia que acomete uma quantidade muito grande de pacientes na idade fértil. Aproximadamente 6 milhões de pacientes sofrem de endometriose, isso é um dado da Sociedade Brasileira de Endometriose, né?
E a gente está aí para tentar ajudar. E tem até uma sociedade brasileira de endometriose? Sim. Requer tudo isso? Sim, sim. E a mulher costuma ter dor, né? Muita dor. Né? No período menstrual ou genérico, o mês inteiro? Olha, o clássico da endometriose é ter uma dor no período menstrual. Isso é uma coisa. Porque ela vai expelir aquela camada que está fora do endométrio, é isso? Não, é basicamente o seguinte: quando o endométrio que está sendo expelido pelo útero, ele está sangrando, então está descamando o endométrio e sangrando para dentro, para a vagina, né? Tá. É a menstruação. Só que essas células que estão dentro da pelve, no ovário, no intestino e em outros locais, também sangram. Tá. Então a dor que a paciente sangra a dor que a paciente sente é por um sangramento dessas células que estão dentro da pelve. Então quando sangra lá dentro, a paciente sente dor. Tá. E vamos dizer assim, tirar na loteria as mulheres que durante a menstruação têm dor e não têm dor? Não se escolhe? Porque eu nunca tive nada disso. Nunca tive dor de menstruação. E graças a Deus eu não fui premiada com essa endometriose. A mulher, ela tem mais dor ou menos dor na menstruação por causa do emocional ou é só físico? Olha, na verdade é basicamente físico, né? É claro que existe uma junção, tem pacientes que têm um limiar de dor menor, maior, então isso vai depender também. Mas assim, nem sempre a dor durante o período menstrual está relacionada à endometriose. Pode ser uma dor simplesmente porque a paciente tem um volume menstrual muito grande e isso causa bastante dor também, né? Geralmente existe um padrão familiar, né? As mulheres que têm dor, as filhas vão A mãe tendo, a filha pode ter, é isso? Existe uma certa regularidade nesse sentido. Ah, tá. E qual que é o sintoma mais evidente de que a pessoa tem a endometriose? Bom, basicamente assim, o quadro clínico típico da endometriose é uma dor no período menstrual, uma dor pélvica, a paciente sente muita dor, pode ter uma distensão abdominal, pode estar relacionada também a uma dor vesical quando o paciente vai no banheiro fazer xixi, e uma dor também intestinal, na região do ânus. Nossa, Tudo isso pode estar relacionado à endometriose. Então, a paciente que tem muita dor pélvica, ela tem que procurar um ginecologista para fazer uma avaliação. E aí detecta que ela tem a endometriose fazendo o quê? É um exame de fotografia, radiografia, o que é? Bom, então o diagnóstico da endometriose começa basicamente com o ginecologista. O médico, ele tem que examinar a paciente, tem que tirar toda a história. O exame clínico é importante. Se ela tiver alguma lesão grande na região uterina, ovário, pelo exame clínico a gente consegue suspeitar que existe. O que é lesão? A lesão seria um cisto, né? A endometriose, por exemplo, no ovário ela causa cisto. E cisto pode ser um cisto grande, um ovário que mede aproximadamente uns 3 centímetros, ele pode ficar em torno de uns 7, 8, 10 centímetros. Por conta da endometriose? Por causa da endometriose. Nossa, não sabia disso. Ele acumula disso. sangue dentro, ele fica cheio de sangue. Isso é novidade, gente. Ó, tá vendo como é bom trazer um médico que vai esclarecer? Bom, essa paciente que o senhor detectou que está com endometriose, opera? Ou vai fazer um tratamento clínico? Olha, existem várias linhas, né? Mas basicamente assim, o padrão ouro de tratamento da endometriose é cirúrgico, né? Você tem que tirar essas lesões para que a paciente fique bem e tenha uma evolução boa clinicamente. Quando essas lesões são muito pequenas e a paciente tem uma dor muito superficial, moderada, não está num período fértil, que isso é uma coisa importante, porque a endometriose tem 2 aspectos, a dor e a infertilidade. Então, se ela está num período que já passou, ela já teve filhos, tem uma dor discreta e uma endometriose muito superficial, você pode tentar um tratamento clínico e não operar. Mas se é uma lesão grande, no período fértil, tem que operar. Agora, falou uma coisa que é de interesse geral. A endometriose causa infertilidade? Sim. A endometriose, então, como a gente falou, cerca de 6 milhões de mulheres são acometidas pela endometriose. Então, seria basicamente de 10 a 15% das mulheres no período fértil. Né? Dessas pacientes, dessas 10, 15%, de cerca de 6 milhões, 30% vão ter infertilidade. E essa infertilidade ela vai ser tratada desde um procedimento cirúrgico,
com uma evolução para uma gravidez espontânea, ou essa paciente vai ter que ir para uma clínica de fertilização para fazer um bebê de proveito. Mas ela, mesmo ela tendo a endometriose, mesmo sendo operada e não ser bem sucedida, ela pode fazer fertilização in vitro? Sim, sim, sim. Ah, tá. Então a chance de engravidar uma mulher com endometriose é bem grande. É bem grande. E ela pode ser tratada e engravidar normalmente? Exatamente. Pode, né? Espontaneamente. Dependendo do grau de endometriose, do comprometimento da tuba, né? Então, ela pode ter uma gravidez espontânea. Porque eu imagino assim, atualmente, não sei se você concorda comigo, você como médico obstetra, muitas mulheres não querem ter filhos, né? Sim. Grande parte das pessoas que eu conheço hoje fala, não, eu quero meu trabalho, eu quero curtir viagem e não quer mais ter filhos. Mas tem as mulheres, como eu fui, que ter filho é a bênção, é fundamental, é a realização. E eu, se não tivesse tido meus 2 filhos, nossa senhora, porque Deus me abençoou, né? Eu tenho 2 filhos, o Giuliano e a Tatiana, que são, ó, beijo pra vocês, adoro. Mas essas mulheres que chegam com essa notícia que não vão ter filhos, quando o senhor fala que elas têm endometriose, já causa meio um pânico, não? Sim, é sempre uma notícia muito bombástica na cabeça da paciente, né? A partir do momento que a paciente acha que a endometriose é uma doença que você trata muito facilmente e tudo vai evoluir muito bem, e você dá uma notícia que muitas vezes a paciente precisa de uma clínica de fertilização para conseguir a gravidez, essa paciente no primeiro momento fica muito chateada, lógico, porque todo mundo acha que vai engravidar espontaneamente e não vai ter nenhum tipo de problema. Mas a gente consegue contornar esse problema numa clínica de fertilização, se houver indicação, e a paciente vai engravidar e vai ter o seu filho normalmente. Uma coisa que a gente estava falando nos bastidores, porque, gente, nos bastidores rola o maior papo, né? A gente já vai falando. O que nós falamos lá sobre a endometriose? Sobre a pessoa que começa a ter dor, já vem que ela tem a tal da endometriose. Se ela demora para procurar um especialista, isso agrava? Sim. A endometriose é uma patologia que ela é evolutiva. Então, cada ciclo menstrual, essa endometriose vai se agravando, vai causando aderência, processo inflamatório na região. E vai inchando, então, esse possível tumor que ela tem, né? Exatamente, o cisto vai aumentando de volume. Cisto, né? Então, a patologia ela é progressiva. Então, quanto antes se fizer o diagnóstico, melhor. Hoje em dia, os estudos mostram que o atraso do diagnóstico da endometriose é em torno de 10 anos. Então, porque a paciente vai no médico, tá com dor, toma anticoncepcional, depois que você engravidar passa, aquelas coisas, né? E hoje a endometriose está sendo cada vez mais explorada e divulgada, então os médicos estão mais antenados em relação a isso, a fazer o diagnóstico. Não está mais tanto bicho-papão, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu estou chamando ele de você porque ele é bem mais novo do que eu, tá, gente? Que você comentou lá é que a gravidez já é um tratamento para endometriose. Sim. Conta sobre isso. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a paciente fez um tratamento, engravidou, a gravidez funciona como um tratamento. Por quê? Porque a paciente não vai menstruar, né? Tem os hormônios da gravidez que ajudam muito. Neutraliza aquela descamação? Exatamente, evita, né, a progressão da endometriose, né? E tem todo o período de amamentação também, que é muito importante. Então, a gravidez funciona como um tratamento, sem dúvida nenhuma. E fora, se não for a gravidez, qual que é a outra opção de tratamento? Bom, aí existe algumas linhas, né, de tratamento, dependendo do estadiamento, porque a endometriose ela é classificada por estágios, né? Dependendo do quanto ela compromete a região pélvica, ovário, tuba, aderências. Então ela é classificada, e dependendo da classificação, você pode utilizar DIUs hormonais, medicamentos orais, progesteronas, anticoncepcional de uso contínuo, bloqueadores do ciclo menstrual, que são injeções que ela faz. E aí a pessoa não vai menstruar? Não menstrua. E isso não pode causar lá na frente uma infertilidade, se é um ciclo natural da vida? Não. Vai ser artificialmente interrompido? Não, não. Na verdade, esse tratamento ele funciona como basicamente como se fosse uma menopausa temporária. Temporária. Exatamente, porque a partir do momento que, por exemplo, a gente opera uma paciente que tem endometriose grave, tira lá os cistos de ovário ou até um pedaço de intestino, bexiga, dependendo do que ela compromete. Essa paciente ela tem que fazer um complemento medicamentoso que seria bloquear a menstruação. Então, a paciente não menstrua durante pelo menos, digamos, 6 meses. A partir do momento que você para com o medicamento,
tudo volta ao normal. Durante esse período que a paciente não menstrua, ela até tem uma sintomatologia semelhante à menopausa, os fogachos, os calores, e depois ela volta a ter um ciclo normal. Então, isso é uma boa notícia para vocês, né? Quem passa por isso, que existe esse tratamento sem precisar passar na faca. Sim. Então, daqui a pouco nós vamos para o nosso intervalo. Então, hoje, eu deixei o BBB antes desse intervalo. Vamos lá, garotada? Eu vou pôr para vocês, vocês sabem que eu sempre dou uma boa notícia da Beth, brilho e batom. Vamos lá. Olá. Mais um pocket vídeo da BBB, Beth, brilho e batom, dessa vez com música. Pergunto pra você, você já pensou em alguma vez tocar um instrumento e acabou não indo aprender? Nem se arriscou achando que não teria jeito pra coisa? Pois eu te digo uma coisa, aquilo que você pensa, sente e com os seus membros você vai ao encontro com foco e intenção, é claro que você pode aprender um instrumento. E você não tem ideia como isso pode fazer bem. Escuta isso aqui, ó. Fala se não é uma delícia reunir um grupo de amigos, cantar, tocar, rir, aproveitar a vida. E se for com música, melhor ainda. Essa é a minha dica de hoje. Até mais. Uma delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Peraí, não é açúcar. Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, com uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menina, uma rapidez incrível, porque eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital.
É a volta de Zero Cal à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo Zero Cal Sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? Zero Cal traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! Pimenta que é gostoso. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro, revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro, o campo no seu dia a dia. Salve nação tricolor, aqui quem fala é o Paulinho Heavy. Aqui quem fala é o Carlos Porte. Estamos aqui para te chamar toda quinta-feira às 8 da noite para participar do programa da Nação Tricolor, o Opinião Tricolor, em altv.com.br, a TV da internet. Salve nação, tamo junto. Até quinta, te espero aqui. Estamos de volta e hoje o tema é as verdades sobre a endometriose. Eu trouxe aqui o Dr. Rogério Moreno, que está esclarecendo uma série de perguntas de algumas pessoas que já até me ligaram, sabiam que esse era o assunto e pediram para eu perguntar, ele está respondendo tudinho. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, você fala que é um cisto, que aumenta por conta vai inchando com o sangue. Sim. Esse cisto pode ficar maligno ou não tem chance? Ele é sempre benigno? Não. A endometriose é uma patologia benigna. Você até pode ter alguma patologia maligna, mas que não tem a ver com a endometriose, né? Pode ter uma doença associada, mas não que essa endometriose vá desenvolver, evoluir para um câncer. Não, é uma patologia benigna. Então, dê uma notícia boa aí. Quanto tempo que a pessoa que vai operar a endometriose tem que ficar depois bem quietinha? Olha, isso depende muito, né? Porque depende do estadiamento da endometriose. Então, o paciente que tem um cisto no ovário, uma endometriose um pouco mais simples, essa paciente fica internada 24 horas numa cirurgia laparoscópica ou robótica e ela consegue voltar à atividade, à vida normal dela em uma semana, aproximadamente. Agora, quando a cirurgia é um pouco maior, que precisa retirar o intestino, bexiga, reimplante de ureter, que é uma cirurgia muito mais complexa. Nossa, tem tudo isso? Tem tudo isso. Uau, não sabia. Exatamente. Aí essa paciente, ela precisa de um tempo mais prolongado, né? Então aproximadamente 15, 20 dias. Então agora, uma coisa que, desculpa a ignorância, por onde é feita a operação? É cortada como se fosse uma cesárea ou é pela vagina? A cirurgia, padrão ouro de procedimento cirúrgico para endometriose é a videolaparoscopia ou a cirurgia robótica. Então é uma cirurgia que é feita com 3 ou 4 furinhos na barriga só, né? E vai entrar um estilo. O que vai entrar ali? Então é um trocáter, um buraquinho, uma cânula e entra por um buraco entra a câmera, a fonte de luz. Então o médico opera olhando o aparelho.
A paciente está deitada, você opera olhando o aparelho. E na cirurgia robótica é até mais interessante, porque o médico ele fica sentado num console metros longe da paciente. Sério? Operando. Então ele fica lá conectado nos braços robóticos como se fosse um joystick. Você fica ligado em alguma coisa, não? Você coloca os dedos como se fosse um joystick. Tá. E os seus movimentos minuciosos são passados para o robô por fibra ótica. E o robô os braços estão lá dentro da paciente. É aquele que fez o furinho? Exatamente. Fazem os movimentos que você está fazendo aqui. Você está olhando uma tela de 3 dimensões, 4 dimensões, que é chamada. Gente, mas isso não é maravilhoso? Como a medicina está, assim, bárbara, né? Tem aspectos maravilhosos. E como é que pode, por um furinho, conseguir tirar um cisto, digamos que ele tenha 2, 3 centímetros? Como é que pode? Tem uma garra? Esses aparelhos, a gente tem um aspirador, tem os cauterizadores, tesouras, pinças, diferentes pinças de apreensão, porta-agulhas para dar ponto. Então, os cistos, por exemplo, como ele tem sangue no meio, a gente esvazia esse cisto, tira esse sangue. E o que a gente tira basicamente é a cápsula, como se fosse uma uva amassadinha. Exatamente. Então a gente retira. Uma uva passa. Exatamente. E como é que tira o sangue que está dentro do cisto? Por essa cânula também? Por um dos buraquinhos a gente entra com o aspirador, aspira esse sangue que está lá dentro, abre o ovário, tira essa cápsula e fecha o ovário novamente. E aí essa cápsula, que é a endometriose, a gente retira por uma dessas cânulas. Que máximo, adorei. E, por exemplo, tirou essa cânula que pôs ali, precisa costurar? Sim, sim. Dá um pontinho? Sim. Então a gente geralmente utiliza um pontinho de cirurgia plástica, porque geralmente as mulheres, enfim, a gente preserva muito a parte estética. Então faz um ponto de plástica, muitas vezes coloca uma cola também adesiva, né, que é uma colinha que causa uma cicatriz bem bonitinha, né, para o paciente. Está aqui uma pergunta que pediram para eu fazer para você. Por que a endometriose vai dificultar a gravidez? Por quê? Ok. Bom, a endometriose, existe basicamente algumas linhas de estudo mostrando que a endometriose ela dificulta a gravidez por uma causa imunológica. Esse é um dos aspectos, né? Então dificulta a implantação do embrião. E existe outras situações que seria uma causa mecânica, basicamente. Quando compromete o ovário, esse ovário ele não funciona adequadamente, ele não ovula adequadamente. Quando compromete a tuba, o óvulo não consegue chegar no útero. Não atravessa. Então, exatamente. Então você tem uma barreira mecânica, você tem um comprometimento hormonal e um aspecto imunológico. Ainda bem que todos esses 3 aspectos podem ser dimensionados e elaborados para a cura, né? Sem Isso dúvida, é muito sem importante. dúvida. E quais os órgãos, além do ovário que você está falando, que podem ser acometidos pela endometriose, além do ovário que você já falou? Ok. Então, assim, basicamente, os órgãos mais acometidos são ovário, trompa, a face posterior do útero, mas também podem ser acometidos a bexiga, o ureter e o intestino. Outros órgãos mais distantes, como intestino delgado, apêndice, diafragma, é menos frequente. Mas o mais comum são os órgãos que estão na região pélvica. Mas isso nos casos mais graves, né? Porque a pessoa deixou muito tempo. Os casos mais graves, exatamente. E a paciente com endometriose, que, digamos, não procurou você ou qualquer outro médico, como é que ela vive? A vida dela é normal? Ela tem que fazer repouso todo mês? A vida da paciente com endometriose, assim, a partir do momento que ela obteve sucesso do tratamento, ou ela operou para sanar o problema da dor, ou já engravidou, já tem a prole constituída, essa paciente tem que ter procurar uma qualidade de vida adequada, ou seja, ela tem que fazer a manutenção do peso, ter uma alimentação balanceada, atividade física regular, continuar seguindo com o seu ginecologista e muitas vezes fazendo esse tratamento com esses bloqueadores, né, para evitar a menstruação. Um uso de DIU que dura 5 anos, ou medicamento oral que ela pode utilizar por longo prazo. Então, tudo isso para fazer com que a paciente tenha uma qualidade de vida adequada. Boa. Então, aproveitando tudo isso que você falou de alimentação, de fazer exercício, eu faço um lembrete aqui para vocês. Eu já passei da boa idade, né? É importantíssimo que a gente cuide da alimentação, né, doutor? Sem dúvida. Alimentação, fazer exercícios. Sem dúvida, sem dúvida.
Isso aí a gente vê que quase todas as patologias estão relacionadas à obesidade, ao sedentarismo, aos más hábitos de vida, né? Tabagismo, não dorme direito, bebida toma remédio para alcoólica. dormir, remédio para acordar. Exatamente. Então, obviamente, quem conseguir seguir esse padrão de vida, isso é fantástico, né? Você vai conseguir anos de vida, um plus aí a mais na sua vida. Conta, o senhor como obstetra, já pôs quantos bebês no mundo? Tem ideia, não? Ou já perdeu a conta? Olha, Beth, eu perdi a conta. Eu fiz uma conta até basicamente o final da minha residência médica. Aí depois disso eu não conseguia mais. Não contou mais? Não parei de contar, então eu não sei. Sinceramente, eu não vou me chutar porque tá eu certo. não sei. E a faixa de idade que a endometriose se manifesta vai até quando? Porque parece que hoje eu falei que eu ia fazer o programa com você e eu estava com minhas parceiras de tênis. Então uma delas falou assim, bom, mas isso aí é pra gente jovem, não é pra nós. É isso mesmo? A endometriose ela é uma patologia hormônio dependente. Então ela acontece nas pacientes que têm produção hormonal e menstruam. Então ela começa naquela paciente que inicia a menstruação e teoricamente termina quando termina a menstruação. Tá. Então depois da menopausa não tem mais o problema? Não. É claro. Mesmo que ela não tenha sido feliz no tratamento, vai cessar normalmente? Sim. É claro que você pode ter alguma sequela, você pode ter uma aderência, você pode ter um cistinho de endometriose no ovário, mas essa paciente basicamente, dificilmente ela vai sentir dor, porque, por exemplo, imagina uma paciente que está na menopausa com 55 anos e teve endometriose a vida inteira. Quando ela entra na menopausa, ela para de sentir dor, né? Ou tem algum desconforto pela aderência, mas ela melhora muito na menopausa. Mas gente, vamos cuidar, porque não vai esperar chegar na menopausa para ir cuidar de uma coisa que tem jeito, não é, doutor? Claro, sem dúvida. Então, hoje nós estamos fazendo um programa mais ou menos específico para as mulheres. Vai servir muito para as mulheres, mas os maridos que sabem que a mulher tem esse tipo de questão, que eu não chamo de problema, conte para elas que existe um doutor aqui falando sobre todas essas verdades. Por conta da gente estar fazendo esse programa bem direcionado para as mulheres, eu escolhi uma música que, aliás, eu já trouxe aqui algumas vezes, que eu fiz para as mulheres. Chama-se Em Nome das Rosas, não Rosas Flor, mas Rosa Mulher. E eu vou pedir lá para a nossa produção para passar, que foi uma entrevista que eu dei para um cara de Piracicaba, da minha terra, e vocês vão agora desfrutar comigo com a banda Ghost. Vamos lá! São tantas as rosas das quais falaria, se em todas as rosas sentimos Marias, glórias, vitórias, violetas tardias, com sabor de corpo perfumam a alma. Juntando as rosas, são tantas Marias, tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, só guardam no peito calor e perdão. Trilham a vida bem mais do que um chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias ou todas as rosas, têm força, têm raça, são iluminadas, caladas, ousadas, danadas da vida, dominam a estrada como um furacão, safadas, contidas, levadas na brisa, agarram a vida com fúria e paixão. Lá, chegamos lá, vocês ouviram a música Em Nome das Rosas, fala da mulher que luta, que ousa e que vence. Fala da mulher calada, contida, danada da vida, porque às vezes a gente tá assim, né? Fala da mulher safada, que faz parte, não é, doutor? Então, nós estamos com o nosso programa terminando, ele passa muito rápido, não achou não?
Passa muito rápido, sinceramente foi assim, rápido. um bate-papo assim agradável, a coisa flui, né? Vamos perguntar qual é, se é que você já descobriu. Se achar que não, fala não tenho. Você tem missão? Você já descobriu sua missão? Sim, eu acho que a minha missão começou quando eu decidi ser médico. A minha profissão é uma missão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o médico é médico 24 horas por dia, você ajuda as pessoas, você recebe ligação, sai de madrugada para operar, ajuda o vizinho, os amigos, então você é médico 24 horas. Então essa é a minha missão, que começou lá quando eu iniciei a faculdade de medicina. Então, eu vou até acrescentar, para mim, quem resolve ser médico já determinou que vai ser essa missão, porque é muita doação, né? Sim. Não tem horário, você pode ser chamado a qualquer momento. Sim. E você acabou de falar de amigos, parentes e vizinhos, é uma canseira, né? Porque quando a gente é médico, qualquer coisa, alguém fala, me receita aqui alguma coisa. É ou não é? Pode falar aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida. Ontem mesmo uma amiga da minha filhinha, que é minha vizinha lá, a gente gosta muito deles, enfim, mas ela torceu o pé, eu sou ginecologista, mas obviamente que eu consegui também, né, examiná-la, e a gente tratou ela lá, colocou um gelo, deu um anti-inflamatório, ela ficou super bem e tal. Mas eles procuram a gente. Eu mesmo já, uma vez, raramente eu tenho alguma coisa, né? Eu só resfriado, passa assim longe. E eu tava meio enjoadinha, é lógico que eu liguei para a única médica que tem no meu prédio e pedi para ela. É natural, né, gente? Bom, nosso programa está chegando ao fim. Você teria alguma mensagem para deixar para as mulheres? Olha, a minha mensagem é a seguinte, então, para essas pacientes que estão ouvindo e vendo a gente e que são portadoras de endometriose ou têm uma suspeita, devem procurar o seu ginecologista, fazer o diagnóstico, fazer um tratamento adequado, e existe uma luz no fim do túnel, quer dizer, essa paciente ela vai ficar sem dor e vai conseguir a gravidez, desde que ela tenha um diagnóstico e faça um tratamento adequado. Então a endometriose não é um bicho de 7 cabeças. Yes, isso é boa notícia mesmo, né? E se quiserem consultar esse médico aqui, todo simpático, todo conhecendo tudo, fala para eles qual é o telefone, onde é que pode achar você? Ok, meu consultório fica na Rua Doutor Alceu de Campos Rodrigues, ao lado do Hospital São Luís, número 229, e o meu telefone é 3846-6679. Muito obrigado. Eu asseguro que eu já fiz uma consulta com ele, que ele apesar de ser um médico alopata, né, que eu gosto assim de antroposofia, eu gosto de homeopatia, mas ele foi muito eficiente numa questãozinha que ele resolveu para mim. Então, o meu convite para ele foi porque eu achei ele muito entendido, né? Porque às vezes você pega um médico que ele sai de escanteio, não, você foi pontual, por isso que eu te convidei para vir aqui. E estou muito feliz de ter essa oportunidade de trazer essa notícia, boa notícia, de que a endometriose não é o fim do mundo. Você pode engravidar, você pode minimizar as suas dores, tá bom? E na próxima quinta-feira temos mais um assunto que eu não vou contar ainda, porque daí você vai ficar esperando. A surpresa é tudo, né? Lembrando que está já no ar o portal Mega Model Life. Uma mega semana para vocês, um mega dia, um mega projeto de vida, e vamos nessa. Até mais!